Que a doce e tão maravilhosa paz de Jesus Cristo envolva completamente o seu coração nesse dia tão lindo, o dia de Natal. Seria tão bonito se todos os dias fossem igual ao dia de hoje, não é? Dia de Natal. Tanta alegria, tanta festa, tantos beijos, tantos abraços, tantos presentes, tanto carinho. Mas sabe, Natal não é para ficar apenas preso nas 24 horas no dia 25 de dezembro. Natal é para ser um estado de alma, uma maneira de viver, um modo de ser, porque Natal é Jesus. Esta é a verdade. É pena que para muitos a comemoração do Natal é apenas só a questão da comida, dos presentes e o personagem mais importante do Natal, Jesus, tantas vezes tem sido negligenciado, esquecido, até mesmo desprezado, e que se ele viesse em determinadas celebrações do Natal, ele seria aquele convidado inconveniente, porque ele não estaria concordando com tantas coisas. Mas Natal é esse tempo, é um tempo que poderia ser perpetuado debaixo da graça, do amor, do carinho de Deus. Sabe, o sonho do Pai Celestial é exatamente este, de ver as famílias reunidas como você esteve, com seu marido, seus filhos, seu esposo, parentes, amigos. Seria tão bonita se a vida fosse assim, mas nem sempre ela é assim. Não é assim porque pessoas acham que o Natal acontece apenas só nesse dia. Mas o Natal, esta maneira de viver, que extrapola os limites naturais do ser humano, que vai muito além, aquela compreensão tão bonita do reino de Deus. Natal é Jesus. Esta mensagem, Jesus, Jesus, Jesus. Daqui a algumas horas, toda a beleza desse dia parece que se dissolve chegando o dia 26 de dezembro. Mas para aqueles que têm o Senhor, para aqueles que conseguem viver esta realidade, o Natal permanece. É algo tão pleno, tão atual e tão glorioso. Para que você não perca jamais esse tempo tão bonito como o dia de hoje, eu quero ler para você o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, os 4 primeiros versículos que trazem como que uma súmula, um resumo, uma definição clara do ministério de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Esta verdade da palavra do Senhor. Ele diz, irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que eu vos anunciei. A palavra evangelho significa boas notícias. A palavra evangelho não é aquilo que muitas vezes as pessoas imaginam, apenas uma expressão religiosa ou acadêmica, não. A palavra evangelho é boas notícias. Quando Jesus nasce, os anjos descem e cantam aquela mensagem tão gloriosa, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Existe notícia melhor do que esta? Que Deus nos quer bem, a despeito de vivermos longe, afastado dEle. Existe notícia mais gloriosa do que esta? Que Ele nos quer bem, como um pai quer bem os seus filhos. Existe notícia mais linda do que esta? A mensagem do Evangelho. E ele explicita dizendo assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei,
a menos que tenha escrito em vão. E ele mostra: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aqui repousa a mensagem do Evangelho, segundo as Escrituras. Tudo que está aqui na Bíblia, as Escrituras, à medida que você vai lendo, você vai conhecendo os caminhos do Senhor, os propósitos dele. Você vai lendo ela como um espelho, onde você se vê também, mas você vai deixando o seu coração perceber o quanto ele te ama, o quanto ele se importa com você, o quanto ele deseja que você venha realmente experimentar esse tempo de graça e de glória nesse dia de Natal. Segundo as Escrituras, é o dia mais oportuno também para você, quem sabe que já andou nos caminhos dele e se desviou. É um tempo da sua volta. É um tempo de você correr novamente para os braços do Senhor. E sabe, você é alguém que foi criado no Evangelho, tinha prazer em ir à igreja, cresceu, mas no meio do caminho voltou as costas, o abandonou e o deixou. É o tempo de voltar. Mas quem sabe você é alguém que já ouviu tantas vezes do Evangelho, mas até agora você disse não para ele. Se Natal é o nascimento de Jesus, hoje, se é Natal, seria tão lindo se fosse Natal também para você. Um tempo de você abrir seu coração. Aquele momento assim de você dizer: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Jesus, eu me dou ao Senhor. Sabe, Natal, essa mensagem que qualquer pessoa, não importa onde ela esteja, nem como tenha sido a vida dela até então, não importa que ela tenha sido aos seus próprios olhos e aos olhos de outros, aquela pessoa assim tão execrável, tão terrível, tão nada. A mensagem do Evangelho, essas boas notícias são que Deus se importa com você, que Deus te ama, que Deus tem o melhor para o seu coração. E o melhor de Deus é sempre o melhor. O melhor de Deus não é um arranjo. O melhor de Deus é o melhor mesmo. Mas você precisa se voltar para Ele. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é este dom. O que é um dom? Um dom é um presente. Quem sabe ontem você recebeu presentes? Ou deu presentes, mas Deus também te dá o presente. Nesse dia de Natal, o presente é Deus, Deus te dando. Aí você pode dizer: mas pastor, Deus é tão longe, tão inacessível, eu não conheço os caminhos dele. Querido, você não precisa conhecer todos os caminhos dele. Você precisa apenas receber o que ele te oferece. Ele te ama. E te ama de uma maneira tal que minhas palavras não conseguem traduzir o quanto ele te ama. A salvação é esse presente que ele te oferece. E diante desse presente, você tem que fazer uma escolha. Ou aceitá-lo, ou rejeitá-lo. É uma escolha. Se você rejeitar, você está decretando a sua própria perdição. O inferno não foi feito para os homens. Jesus Cristo disse que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Quando você lê as Bíblias, você lê as Escrituras, a Bíblia, você vai percebendo isso. Sabe, nesse dia, é um dia para você avaliar tanto o amor de Deus, avaliar tanto o carinho dele por você, avaliar o quanto ele se importa com você, mas como que você responde ao amor dele. Como você responde à misericórdia dele, você tem que tomá-lo, você tem que se entregar a ele. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. É algo que Deus dá, algo que Deus oferece. E Deus nos deu esse presente. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.